Olá pessoal, meu nome é Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Aqui você vai ouvir textos inspirados, histórias da Bíblia, músicas que tocam o coração e algumas verdades que não são faladas normalmente por aí. O programa Deus sem Igreja quer inspirar a sua fé e te mostrar a simplicidade do Evangelho. Seguir a Deus não é complicado e caminhar ao lado dele não é chato. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 11:3: Temo que vocês sejam corrompidos no seu entendimento e se afastem da simplicidade do Evangelho de Cristo. A mensagem de Jesus é simples e de fácil compreensão. O amor de Deus e a sua misericórdia não estão fundamentados em regras legalistas, nem em conceitos teológicos. A verdade da palavra de Deus é uma verdade simples, clara e objetiva. Assim como um pai instrui o seu filho, Deus nos instruiu através da sua palavra, e nós devemos aceitá-la como a palavra do nosso Pai, não como uma matéria escolar que deve ser analisada, questionada e estudada. Precisamos escutar e praticar, não debater e discutir. Se um pai fala com seu filho para não atravessar a rua sem segurar sua mão, é melhor a criança aceitar a orientação do seu pai e obedecer sem questionar, porque muitas vezes a idade da criança não permite que ela entenda o motivo daquela instrução. Por isso é melhor ela obedecer sem questionar. Quando Jesus disse em Mateus 18:3, Se não vos converterdes e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele estava explicando exatamente isso. As crianças aceitam mais facilmente o que lhes é dito sem questionarem. E por causa dessa aceitação simples, sua compreensão é mais rápida e elas podem entender as grandes verdades de Deus que ficam escondidas dos corações cheios de dúvidas e questionamentos. Foi por isso que Jesus orou em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. As mensagens que recebemos na Bíblia são bem simples e fáceis de entender, como a de João 10:9. Jesus disse, Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Essa é uma mensagem simples, bem clara e objetiva. Mas eu já soube de reuniões de células cristãs que passaram horas debatendo o significado da porta, por que Jesus era a porta, qual o significado da porta, quem pode entrar na porta. E isso é apenas uma enorme perda de tempo. Discussões teológicas não alimentam a alma de ninguém, só o ego. Aceitar a verdade que é dita sem questionar parece ser muito simplista para os padrões de hoje em dia. É por isso que a investigação é tão incentivada e tudo deve ser questionado. Mas quando se trata da palavra de Deus, a realidade é outra. Porque se você realmente acredita em Deus, então precisa entender primeiro que Ele sabe muito mais que você, que Ele tem muito mais poder e autoridade que você e que o que Ele falou deve ser levado a sério, sem interpretação nem questionamento. Questionar a palavra de Deus é questionar o próprio Jesus. O apóstolo João disse que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. João 1,14. Jesus é a verdade de Deus personificada. Ele mesmo disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse isso de uma forma clara, sem margem para interpretação. Inclusive, prestem atenção, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, ninguém vai ao Pai, mas vem ao Pai, porque ele e Deus são um. Ele está com Deus. Então, para chegar a Deus, você precisa aceitar Jesus, a verdade, a palavra. Mas o homem gosta de questionar.
porque quanto mais aumenta em conhecimento, mais o seu orgulho aumenta. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios 11:1, a ciência incha, mas o amor edifica. E não foi essa a grande tentação que causou a queda do ser humano? A serpente incitou o homem a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela disse em Gênesis 3:5, no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E até hoje o homem quer ser como Deus, ele quer se tornar Deus, mas não reconhece quais são as principais características de Deus, e por isso nunca vai conseguir ser como ele. O amor, a humildade, a paciência, a calma, o perdão e a misericórdia são algumas das características de Deus e do seu Espírito Santo. Mas o que o homem valoriza é o orgulho e a arrogância, e isto só o afasta cada dia mais de Deus. Por isso é tão difícil para o homem aceitar a salvação gratuita dada pelo sacrifício de Jesus. É simples demais e não lhe dá crédito nenhum. Ele não tem que se esforçar para merecer e não pode reivindicá-la como um direito seu. É um presente, mas aceitar esse presente requer humildade, submissão e reconhecimento de que Jesus foi o único responsável pela sua salvação. E por isso você lhe deve respeito e agradecimento eterno. Mas o homem não quer se submeter a Deus, não quer reverenciá-lo e muito menos honrá-lo. Na verdade, ele quer mesmo é que Deus o reconheça como responsável por todo o seu sucesso, suas conquistas e até mesmo pela sua própria salvação. E é por esse caminho que todas as religiões da terra andam, inclusive muitas correntes cristãs. Aquelas que pregam Jesus como Salvador e reconhecem o seu sacrifício na cruz, mas ainda ensinam que o homem deve ajudar Deus a salvá-lo. Se você não fizer isso e aquilo, o sacrifício de Jesus não é o suficiente para te salvar. Porque assim o homem consegue ter um pouco de crédito para esfregar na cara de Deus e clamar o seu direito à salvação. Mas a Bíblia é clara em todas as suas mensagens. João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essa afirmação não tem condicional e continua, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Então, se você rejeita Jesus e segue o seu próprio plano para se salvar, não vai conseguir. Está bem claro aqui. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, visite o canal Deus Sem Igreja no YouTube. Lá tem alguns vídeos que vão te ajudar a entender a questão da salvação por graça. Até os discípulos de Jesus enfrentaram esse problema com seus convertidos. Paulo escreveu aos discípulos da Galácia, Gálatas 1:6, fico admirado de que tão depressa vocês passaram daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque ele tinha pregado a salvação por graça através de Jesus, e depois apareceram alguns afirmando que para serem salvos, os seguidores de Cristo também tinham que se circuncidar como os judeus. Mas a circuncisão era uma prática daqueles que seguiam a lei de Moisés para buscar nela a salvação. E Paulo falou que estes eram falsos irmãos que entram no nosso meio para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos trazer de volta à escravidão da lei. Gálatas 2:4. Olha como aqui fica claro que Jesus nos libertou da lei. A mensagem da salvação foi dada por Jesus de uma maneira simples e clara, tão simples que os mestres da lei não conseguiam entendê-la. A compreensão dela fugia à sua mente legalista. Era simples demais, fácil demais, boa demais para ser verdade. Aliás, a palavra evangelho significa exatamente isso, notícias boas demais para serem verdade. Por isso eram chamadas de boas novas. Então não vamos complicar o evangelho, vamos aceitar como crianças as verdades de Deus, as suas boas notícias,
aceitar de bom grado a liberdade que Jesus nos deu. E essa liberdade também incomoda muito o inimigo da nossa alma, porque se temos toda essa liberdade com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso irmão mais velho e nosso Salvador, então não estamos sujeitos às condenações que o inimigo de Deus tenta nos impor. Como Paulo escreveu em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele, Paulo, ainda escreveu mais sobre a nossa liberdade em Colossenses 2:20-23. Se estamos mortos com Cristo quanto ao mundo, por que ainda nos sujeitamos a ordens como não toque nisso, não coma aquilo e não faça isso? Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso e são baseadas em ensinamentos de homens. Têm aparência de sabedoria, um culto fingido à humildade. São severas para com o corpo, mas não têm valor nenhum contra a satisfação da carne. Paulo foi criado na lei, na doutrina dos fariseus, e para ele foi uma quebra radical com tudo o que valorizava. Tudo que ele aprendeu, estudou e defendeu, de repente perdeu o valor por causa do sacrifício de Jesus. Eu acredito que foi por isso que Jesus escolheu Paulo como apóstolo, porque ele pôde usar todo o conhecimento que tinha da lei para desarmar aqueles que queriam impor de novo a lei aos discípulos. Então o que vale é a mensagem inicial, a verdade simples do Evangelho, e devemos aceitá-la como uma criança. Você não tem que analisar, é só acreditar. Você sinta vontade de saber de onde você veio e pra onde você vai. Eu quero que você sinta vontade de querer amar e ser amado e encontrar a sua paz. É só acreditar que a verdade sempre nos ajudará. É só acreditar que a verdade sempre nos ajudará. Você sinta vontade de voar, ser livre como vento e rebelde como o mar. Eu quero que você me diga sempre tudo bem, viver eternamente, mas vivendo para alguém. É só acreditar que a verdade sempre nos ajudará. É só acreditar que a verdade sempre nos ajudará. É só Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Hoje estou falando sobre a simplicidade do Evangelho. A verdade de Deus é simples e você só precisa acreditar, aceitar e deixar ela te transformar. A Bíblia foi escrita com a intenção de instruir e converter o mundo inteiro. As boas novas pregadas por Jesus vieram para salvar todos os seres humanos.
Então, por que Deus iria querer encobrir o verdadeiro significado da mensagem do Evangelho num mistério e enigma tão grande que ninguém pudesse desvendar, a não ser estudiosos, teólogos, críticos e filósofos? Não é Deus que tenta confundir e obscurecer a mensagem do Evangelho. Não é Deus que complica a sua salvação. Nós sabemos muito bem quem é. O inimigo de Deus é que tenta fazer a salvação tão complicada e tão difícil que as pessoas não conseguem entender e não conseguem alcançar. E quando decidem se esforçar para alcançar essa salvação complicada, acabam se tornando escravas espirituais das leis e rituais criados pelos homens. Mas a mensagem simples da salvação não mudou, e o apóstolo Paulo nos advertiu lá em Gálatas 1, 8 a 10. Nem mesmo que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anuncie outro evangelho a vocês, não acreditem. E ele foi enfático e repetiu: agora de novo eu digo, se alguém anunciar outro evangelho a vocês, não acreditem. E ainda completou: falando isso agora, eu agrado aos homens ou a Deus? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tudo isso foi para enfatizar que nós não temos que perder tempo discutindo doutrinas. Não temos que nos deixar levar por rituais e leis que nos escravizam espiritualmente e nos privam da liberdade que Jesus nos deu. O que recebemos dele foi a libertação completa da lei de Moisés, da morte eterna e da condenação de mente e coração. Como diz em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E isso é lindo, Deus nos renovou com Jesus. Ah, mas nós ainda erramos, ainda cometemos pecados. Sim, ainda somos seres humanos. Ah, mas Deus nos perdoa mesmo assim? Claro, Ele ainda é o mesmo Deus misericordioso. Mas quantas vezes podemos errar e Deus vai continuar perdoando? Em Mateus 18, 21, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não só 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo para você perdoar 490 vezes, mas sim inúmeras vezes. E essa foi a expressão usada. Deus espera que nós perdoemos inúmeras vezes, porque Ele também nos perdoa assim. É claro que não devemos usar o perdão de Deus como desculpa para errarmos de propósito. Ele perdoa quando você se arrepende. Se você não se arrependeu, muito provavelmente Ele pode deixar você sofrer algumas consequências para se arrepender e então Ele perdoar. Porque Ele sempre quer perdoar. Não foi esta a grande reclamação do profeta Jonas com Deus? Jonas 4:2. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que demora para ficar zangado e tem um enorme amor e se arrepende de fazer o mal. Essa é a verdadeira figura de Deus, o Pai amoroso que quer fazer fácil para os seus filhos. Ah, mas Deus não está fazendo fácil para mim, a minha vida está uma dureza. Eu estou falando da salvação, da mensagem do Evangelho, da sua liberdade espiritual. Não estou falando das dificuldades da vida e nem dos problemas do dia a dia. Estes ficam por sua conta. Se precisar de ajuda com eles, peça a Deus. Mas não fique arrumando problemas só para jogar para Ele resolver. Não é assim que funciona. Você deve se relacionar com Deus como um filho se relaciona com o seu pai. E de preferência um filho pequeno, uma criança que ama, admira e respeita o pai, não um adolescente em crise. As crianças são mais divertidas, mais sinceras, mais verdadeiras e mais simples. E nós também deveríamos ser assim com o nosso Deus, amigos felizes, agradecidos, verdadeiros e sinceros. Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos ser assim com Deus, filhos felizes de um Pai amoroso, um Pai que habita em nós, prepara o nosso caminho neste mundo e nos guia cada dia na direção de volta para a sua casa.
Ele já preparou um lugar para cada um de nós lá e está esperando com alegria a nossa chegada. Como está escrito no penúltimo versículo do livro de Judas, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar felizes e limpos diante do seu trono. E é assim que nós vamos estar quando chegarmos lá, muito felizes e limpinhos de toda a sujeira desse mundo, sujeira física, psicológica e espiritual. E quem nos limpa é Deus, não nós mesmos com as nossas próprias boas obras e os nossos próprios esforços para ficarmos sem pecado. É isso que diz em Tito 3, 5 a 7. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para sermos justificados por sua graça e feitos seus herdeiros na vida eterna. Olha que promessa mais linda! E não tem nada de complicado, nada para ser interpretado ou explicado. Aceite a verdade simples da Bíblia e você vai encontrar a liberdade que Jesus nos deu. Eu queria encontrar o caminho da vida, aquele raio de luz que caindo sobre mim me mostrasse a direção. Eu olhava para o vento e olhava para o mar, subia nas montanhas e queria voar, precisava me transformar. Eu tinha sede de um Deus vivo e precisava encher um espaço vazio. Minha alma clamava por liberdade. Entrei por 1000 caminhos e vaguei em muitos mundos onde eles vinham me dizer que era preciso eu ser alguém, que eu precisava me acomodar neste mundo. Mas eu olhava para o vento e olhava para o mar e queria aquela luz, mas a verdadeira luz. Sem saber eu precisava de Jesus, de Jesus. Eu tinha sede de um Deus vivo e precisava encher um espaço vazio. Minha alma clamava por liberdade. Eu sou o Concécio e esse é o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa que tem uma mensagem simples e descomplicada para inspirar seu coração e fortalecer a sua fé. Hoje estou falando sobre receber a palavra de Deus sem analisar. A mensagem do Evangelho é simples e bem clara. Então, quando for ler a sua Bíblia, leia com um coração aberto e receptivo, não com uma mente analítica. Se a tradução for numa linguagem muito complicada, tente conseguir uma mais atualizada. Se não conseguir, peça ajuda a Deus, como orou Davi lá no Salmo 119, 18. Abra os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da sua palavra. E se ler alguma coisa que te deixou com dúvida, peça a Deus para te explicar. Ou então mande uma mensagem no nosso WhatsApp e eu tento te ajudar. O número é 319-9690-3688. 319-9690-3688. Quando eu leio alguma coisa que não consigo entender, faço uma oração a Deus entregando a questão e espero
ele me explicar quando achar que é a hora. E eu continuo lendo sua palavra. Isso aconteceu comigo lá quando li a história do Jó. Passei anos lendo sem entender o porquê de todo aquele sofrimento. Mas continuei confiando em Deus e acreditando na sua palavra mesmo sem entender. Até que um dia Deus abriu os meus olhos e me explicou tudo. Foi lindo, uma lição impressionante. E aprendi que vale a pena entregar nas mãos de Deus não só as coisas que eu lia, mas também as coisas que aconteciam na minha vida e eu não entendia por quê. Aprendi a fazer um pequeno embrulho e entregar tudo para Deus. Deixar nas mãos dele, confiando que quando fosse a hora certa, ele ia me explicar. E ele sempre foi fiel. Houve ocasiões em que eu já tinha até esquecido o assunto, mas na hora certa ele me lembrou o motivo do que aconteceu lá atrás, ou me explicou aquela passagem que eu tinha lido. E eu fiquei muito feliz, não só por ter recebido a resposta dele, mas também por ver que ele não tinha se esquecido e que tomou tempo para me lembrar e explicar. No seu maravilhoso amor, Deus guardou a minha dúvida com carinho para me explicar na hora certa. Então confie sempre em Deus quando for ler a sua Bíblia. Não busque explicações demais. Apenas leia e deixe a palavra dele agir no seu coração. Peça para o Espírito Santo explicar o que você está lendo. Jesus prometeu lá em João 14:26. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de tudo o que tenho dito. Eu sei que quando falo isso, muitos estudiosos da Bíblia, padres, pastores e teólogos vão me criticar demais, porque eles acreditam que ninguém deve ler a Bíblia sem orientação da igreja. E quando falam igreja, não se referem ao grupo de pessoas que acreditam, mas uma entidade religiosa que segue determinadas doutrinas. E cada uma dessas entidades ou igrejas segue a sua própria doutrina, que é mais certa do que as outras. Ou seja, na verdade, eles estão seguindo os ensinamentos dos homens que fundaram a sua igreja. Mas está escrito lá em 2 de Pedro 1:20-21. Acima de tudo, lembrem-se de que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E se foi o Espírito Santo que falou através deles, então ninguém melhor que o Espírito Santo para te ensinar. Ah, mas ele pode escutar uma voz que não é de Deus. Sim, e por isso Jesus falou em Mateus 7:15 e 16. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçado de ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecerão. Se o que você está seguindo inspira sua fé em Deus, te fortalece, te anima e te ajuda a lutar e fazer o bem para os outros, então é um bom fruto. Mas se o que você aprende te deixa em condenação, te enche de medo e insegurança, isso não vem do Espírito de Deus. Paulo ensinou em 2 de Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O problema é que o ser humano adora as encenações, os rituais, os efeitos especiais. Se Deus agir de uma forma simples, ele não acredita. Que nem aquela história do Naamã, lá em 2 de Reis 5. Vou contar aqui para vocês de uma forma resumida. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era grande diante do seu rei, muito respeitado, porque Deus tinha livrado os sírios através dele. Era um homem valente, mas também era leproso. E quando as tropas da Síria atacaram Israel, levaram presa uma menina que ficou como serva da mulher de Naamã. E um dia essa menina disse à sua senhora: Quem dera visitasse o profeta que mora em Samaria, meu senhor, ele curaria a sua lepra. Naamã pediu licença ao rei e foi visitar o profeta levando vários presentes.
Quando estava a caminho, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá se lavar no rio Jordão 7 vezes, e assim a sua carne será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou muito indignado e disse: pensei que ele iria sair de casa, ficar em pé na minha frente, invocar o nome do seu Deus, passar a mão no lugar infectado e me curar da lepra. Os rios de Damasco são muito melhores do que as águas de Israel. Será que eu não podia me lavar num deles e ser purificado? E assim decidiu ir embora. Mas os servos de Naamã disseram: meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não teria feito? Quanto mais isso de se lavar para ser purificado. Então Naamã desceu até o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme mandou o profeta Eliseu. E sua carne foi restaurada e ficou como a de um menino, ficou todo purificado. Então Naamã foi até a casa de Eliseu, ele e toda a sua comitiva, e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus como em Israel. Peço que aceite os presentes que te trouxe. Mas Eliseu não aceitou e Naamã voltou para a Síria curado. Tem muitos outros detalhes nessa história, inclusive outras boas lições, mas a que eu quero citar é a indignação do Naamã, porque o profeta mandou ele fazer uma coisa simples. Ele só precisava mergulhar no Jordão 7 vezes, mas Naamã queria uma encenação, um clamor a Deus em voz alta, queria ver o profeta passando a mão nas feridas e elas sumindo. Ele queria os efeitos especiais de Hollywood. E é assim que a maioria das pessoas gosta da sua religião, cheia de encenações, rituais, passes de mágica e promessas fabulosas. E por isso toda a simplicidade de Deus não se encaixa no mundo moderno, nem mesmo a mensagem simples da salvação. Mas tudo que Jesus fez foi para facilitar seu relacionamento com o seu Pai Celestial. E ele se entregou para garantir a sua volta para casa. Então agradeça de coração e receba com simplicidade e humildade. Obrigado, amigo, pelo bem que nos fez, por nos dar tantas coisas, por voltar outra vez. Nos momentos difíceis, você vem transformar o difícil em fácil, para nos ajudar. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida,
nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Obrigado, amigo. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens que tocam o seu coração, fortalecem sua fé e te ajudam a entender melhor as mensagens simples de Jesus na Bíblia. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Se quiser entrar em contato é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre a simplicidade do Evangelho e como Deus fez fácil para nós, seres humanos imperfeitos, nos tornarmos filhos de um Pai Celestial perfeito. Antes de Jesus, o povo de Israel se orientava pela lei de Moisés. Ela era muito rígida, muito complicada, cheia de cerimônias, rituais e sacrifícios. Mas apesar de tudo isso, a lei era perfeita. Tão perfeita que nós, seres humanos, não conseguíamos cumpri-la. Nenhum ser humano era capaz de cumprir toda a lei e não pecar em nenhum ponto. E como explicou o apóstolo lá em Tiago 2,10, quem guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Todos os seres humanos, judeus e não judeus, estavam condenados por não conseguirem cumprir a lei. Mas Deus também sabia disso, e antes de criar o mundo, Ele e Jesus tinham um plano para resgatar o ser humano da maldição que ele traria sobre si mesmo. Ah, mas se Deus sabia que o ser humano ia estragar tudo, por que o criou mesmo assim? Deus criou o ser humano por amor. Ele amou toda a sua criação desde o primeiro dia. Está escrito lá em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Deus amou o ser humano antes de o criar e por isso mesmo o criou. Mas ele também sabia que o ser humano ia fazer a escolha errada. Jesus sabia que ia ter que se sacrificar para resgatar o homem. Em Apocalipse 13:8, Jesus é retratado como o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Tudo já estava definido desde o princípio e Jesus sabia disso. Ele falou lá em João 10:17-18, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. E isso recebi do meu Pai. Lendo esse versículo, eu percebo o tamanho do amor que Deus e Jesus têm por nós. Deus sacrificou seu Filho e Jesus sofreu tortura, morte agonizante e o inferno. Tudo isso para nos salvar. E aí eu te pergunto agora, você realmente acha que Jesus, sabendo de tudo o que ia passar, resolveu deixar uma mensagem complicada, um evangelho enigmático e uma salvação mal resolvida? É isso mesmo? Você realmente acha que ele sofreu aquilo tudo para que a sua salvação continuasse dependendo das suas boas obras e não do sacrifício dele? Ele já sabia que nós não tínhamos a menor condição de nos salvar sozinhos, por isso se entregou completamente. Jesus trilhou o caminho todo até o inferno, ele foi até o fim por você, não desistiu em momento algum. E depois de cumprir toda a sua missão, ele nos deu a nossa missão. Antes de subir aos céus, ele disse lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esta é a sua obrigação como cristão, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, salvar as almas que são reféns do inimigo de Deus.
Jesus não te salvou para você levar uma vida boa e muito menos para você ficar estudando teologia, aprendendo hebraico, frequentando reuniões da igreja e ficar lutando contra o pecado para se tornar um santo. Ele sabe que você não é santo e a luta contra o pecado ele já venceu. Em Apocalipse 1,18, Jesus disse: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele foi lá no inferno vencer o inimigo da sua alma e foi tomar de volta o que era dele por direito. E ali a luta contra o pecado acabou. Agora você não tem que tentar ser santo. Sua luta agora é contra a sua preguiça, sua má vontade e seu orgulho. Eu falo assim porque essa é a minha luta também. O ser humano é por natureza preguiçoso e orgulhoso. Ele não quer fazer a simples e humilde vontade de Deus. Ele quer fazer é a vontade dele. Mas se você reconhece que não tem que lutar para combater o pecado e decide fazer o trabalho de Deus, que é ganhar almas, primeiro você vai ter um grande alívio de não ter que ser santo. E segundo, vai descobrir que Deus pode te encher de poder para fazer o trabalho dele. E este é que é o chamado de todo cristão, pregar o Evangelho. Só que o inimigo da sua alma não quer que você roube almas da mão dele. Ele não quer perder seguidores. O diabo não liga se o cristão passa a vida lutando contra o pecado, jejuando, orando e indo em todas as reuniões da igreja para ficar santo. Estudar a Bíblia em hebraico não faz a menor diferença para o inimigo de Deus. Ele adora ver você lá todo cheio de orgulho, mostrando seu conhecimento teológico adquirido com anos de estudo. Ele morre de rir quando você acha que está sendo mais santo porque estudou as interpretações das parábolas. Se você não usar nada disso para ganhar almas, não faz diferença nenhuma. Você está fazendo um favor para o inimigo de Deus quando expõe o pecado das pessoas, quando humilha os perdidos e esfrega versículos bíblicos na cara deles. É para o inimigo que você está trabalhando quando afasta as pessoas de Deus. Quem você acha que quer as pessoas longe de Deus? Quem você acha que se alegra com suas atitudes arrogantes e orgulhosas? Chega de achar que sua igreja é melhor que a outra. Chega de achar que você é mais santo que o outro. Chega de condenar e culpar quem ainda não encontrou o caminho. Leia o que Deus falou através do profeta, lá em Isaías 65, 2, 3 e 5. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom. Vão atrás dos seus próprios pensamentos. Povo que me irrita continuamente e diz ao seu próximo: saia de perto de mim porque sou mais santo do que você. Eles são fumaça no meu nariz que irrita o dia todo. Desculpem o desabafo e desculpem se eu falo um pouco pesado aqui. Agradeço muito a cada um que está aí nesse momento me escutando, mas não posso deixar de falar a verdade. O mundo está ficando cada dia pior. E agora é a hora dos cristãos de todas as igrejas se unirem numa só luta para salvar as almas perdidas. Esqueça o resto. Qualquer outra coisa que o cristão resolva fazer para Deus agora não é o que precisa ser feito. Se não for relacionado com pregar as boas novas do Evangelho e ganhar almas, então é perda de tempo. Ah, mas nós também precisamos alimentar os famintos e ajudar os pobres. Sim, é verdade. Mas só se isso for uma ferramenta para ganhar a alma deles. Pode parecer radical demais, mas eu vou dar um bom exemplo aqui. Imagine você de volta no tempo lá na Alemanha nazista, dentro de um campo de concentração, olhando para aquela fila de pessoas muito magras, sem roupa nenhuma, caminhando para uma câmara de gás. Elas estão indo para a morte. Jovens, crianças, adultos e idosos, todos condenados e sem nenhuma esperança. Mas você tem um caminhão e pode colocar todos lá dentro e fugir com eles. Só que ao invés de salvar a vida deles, você decide que é melhor dar roupa e comida enquanto eles caminham para a morte. Entendeu a comparação?
Eu não sei se Jesus vai voltar logo ou se vai demorar, não interessa, mas eu sei o que ele pediu para mim e para todos os seguidores dele. Há mais de 2000 anos atrás, ele falou assim lá em João 4,35: os campos já estão brancos para a colheita. E ele não estava falando do trigo, estava falando das almas humanas. Ah, mas eu sempre ouvi essa conversa de que Jesus está voltando e ele nunca volta. O engraçado é que isso também está escrito na Bíblia, lá em 2 de Pedro 3, 3 e 4. Nos últimos dias virão homens debochando e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como no princípio do mundo. Eu acredito na urgência de pregar o Evangelho, mas não por causa da volta de Jesus, nem por causa do fim dos tempos, mas por causa de cada pessoa que morre sem uma chance de conhecer a verdadeira mensagem simples da salvação, sem complicação, sem doutrinas. O Evangelho simples, claro e objetivo. E esta deveria ser a prioridade de todos os cristãos. O tempo é agora, seja ele qual for. De sede, fome, não de água e pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Seus olhos se perdem na busca, mas sem Jesus nada achará. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor. Esse é o tempo da última geração. Tempo de ódio, guerra. Não são de paz, são profecias cumpridas e outras mais se cumprirão. Esta é toda a realidade, não existe nada mais. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Hoje estou falando sobre a simplicidade do Evangelho e a obrigação
que cada cristão tem de dar a mensagem pura e limpa da salvação por graça que recebemos de Jesus através do seu sacrifício na cruz. Eu sei que a maioria dos cristãos não quer pregar. Quase todos pensam que esta é uma obrigação exclusiva dos padres, pastores, evangelistas e de quem se dispõe a fazer. Mas não é bem assim. Jesus deu a vida para te livrar da morte eterna. Ele não cobrou nada por isso, mas espera que você dê aos outros o presente que recebeu de graça. E não interessa o que as pessoas desse mundo vão pensar de você, o que importa é o que Deus espera que você faça. Porque um dia todos nós vamos dar o último suspiro e o nosso espírito vai deixar este corpo. Nós cristãos vamos para a casa do nosso Pai que está no céu, mas seria uma pena chegar lá de mãos abanando. Quando Jesus perguntar o que você fez com sua vida, ao invés de fazer uma lista das suas boas obras e mostrar com todo orgulho, que tal apresentar para ele as pessoas que você ajudou a voltar para a casa do Pai? Em Lucas 15, Jesus conta a parábola do homem que tinha 100 ovelhas e quando uma se perdeu, ele deixou todas as outras e foi atrás da ovelha perdida. Quando a encontrou, voltou para casa cheio de alegria e convocou os vizinhos para comemorarem com ele. E Jesus concluiu dizendo: do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. Eu acho que se você sabe como alegrar a Deus, não deveria perder essa chance. O rei Salomão escreveu lá no Provérbios 11:30: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E o profeta Daniel explicou também de uma maneira muito linda o destino daqueles que se esforçam para ensinar as boas novas do Evangelho. Daniel 12:3. Os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, não seja um cristão morno e nem ensine uma palavra complicada. Dê a mensagem simples da salvação por Jesus e seja amoroso com quem ainda não a conhece. Aí você não vai ficar com vergonha quando Jesus te perguntar o que você fez com a sua vida. O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber. Tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi, quando eu penso nos segundos, cada hora que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo
para o topo alcançar. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo porque creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder. Este é o programa Deus sem Igreja e a mensagem de hoje é sobre a simplicidade do Evangelho. Meu nome é Concécio e eu estou tentando convencer você que é um cristão a compartilhar com as outras pessoas desse mundo o presente maravilhoso que Deus te deu. Vou contar uma história. Lá no tempo das diligências, uma vez um sujeito resolveu fazer uma viagem, mas quando foi comprar a passagem, informaram que havia primeira classe, segunda e terceira. Os assentos eram todos dentro da carruagem. Então ele comprou um bilhete da terceira classe e pagou bem menos por ele. Tudo corria bem na viagem e ele achou que tinha feito um ótimo negócio. Mas quando chegaram ao pé de um grande morro, o condutor parou os cavalos e anunciou: passageiros da primeira classe, mantenham-se nos seus lugares. Passageiros da segunda classe, desçam e caminhem ao lado da diligência. Passageiros da terceira classe, desçam e empurrem. E é este o tipo de cristão que Deus precisa hoje em dia. Passageiros de terceira classe, aqueles que descem e empurram. O reino de Deus é feito por pessoas que se levantam e fazem as coisas acontecerem, não por aquelas que ficam sentadas fingindo que não é com elas, e muito menos por aquelas que se contentam em sair do caminho para não atrapalhar, mas também não ajudam em nada. Jesus espera que você vá até as pessoas que não o conhecem e mostre para elas o presente gratuito que ele deu para todos os que quiserem receber. Não fique aí sentado achando que não é a sua obrigação e nem caminhe ao lado dos que pregam as boas novas sem fazer nada a respeito. Tem muita gente nesse mundo precisando do Deus verdadeiro que tem dentro de você. Coloque seu orgulho de lado e deixe Deus te usar. Vejo o povo caminhar com tristeza no olhar daqui pra lá. Cidade em confusão, a multidão que vive em divisão sem achar razão. Não tenho tempo pra falar com ninguém, nem me importo se eu faço ou não. Estou muito preocupado comigo. E amar não adianta não. Solitário procurando a verdade, mas não consigo encontrar. Queria dar um tempo e descansar, sair desse estresse e aprender como amar. Irmão, alguém
Está chegando ao fim mais um programa Deus sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.